A loba branca de Kostopshin. Uma extensa e plana área de campo aberto, com uma grande casa caiada que se erguia no meio de amplas campinas de terra cultivada, enquanto ao longe jaziam as baixas colinas e as florestas de coníferas na fronteira entre a Polônia e a Lituânia. Não muito longe da Casa Branca ficava a aldeia onde viviam os servos, com o grande armazém e o banho público, invariavelmente encontrado nas aldeias russas, por mais humildes que sejam. Os campos se encontravam mal cultivados, as cercas em péssimo estado, os utensílios agrícolas quebrados estavam descuidadamente jogados por todos os cantos, e toda a propriedade exibia a falta do olhar de um capataz enérgico. A casa grande não estava em muito melhor estado, com o mato crescendo no jardim, as placas de reboco caindo das paredes e várias das venezianas pendendo fora de seus gonzos. Acima dela pesava o céu escuro do outono russo, e não havia sinais de vida à vista, exceto alguns passantes se arrastando preguiçosamente em direção à venda e à vodka, e um gato esquálido, morto de fome, rastejando em busca de alimento. A propriedade, conhecida pelo nome de Kostopshin, pertencia a Paul Sergeyevich Korkakov, um cavalheiro de posses e o homem mais infeliz da Polônia russa. Como muitos outros moscovitas ricos, ele viajou muito e gastou como água o ouro conquistado com o trabalho servil nas noitadas dissolutas das capitais europeias. As feições de Paul Sergeyevich eram mais do que conhecidas nas alcovas das cortesãs, assim como seu rosto era familiar ao público das mesas de jogo. Ele parecia não ter outra preocupação com o futuro, além de viver nos embalos dessa louca carreira de dissipação que o perseguia. Seus recursos, enormes como eram, já estavam bem comprometidos, embora ele continuasse a requerer de seu administrador novas remessas de dinheiro. Essa fortuna não teria longa duração, dado o constante assédio contra ela. Então, ocorreu uma inesperada reviravolta, que interrompeu como um raio a carreira do boêmio. Um duelo mortal, em que um jovem de futuro promissor, o filho do primeiro-ministro do país em que Sergeyevich então vivia, caiu a um golpe dele. Representações foram enviadas ao czar e Paul Sergeyevich chamado de volta à pátria, recebendo a ordem de se confinar em sua propriedade para evitar punição mais severa. Tremendamente contrariado, mas sem ousar desobedecer à ordem imperial, Paul Sergeyevich se enterrou em Kostopshin, lugar que não visitava desde a adolescência. Primeiramente, tentou se interessar pelo trabalho na vasta propriedade, mas a agricultura não lhe apresentava encantos, de modo que disso resultou somente um desentendimento e a demissão de seu administrador alemão, logo substituído por um velho servo, Michal Vassilitch, que fora valete de seu pai. Então, o proprietário passou a vagar pelo campo, de arma na mão, e a sentar melancolicamente após voltar para casa, a fim de beber brandy e fumar inumeráveis charutos, enquanto maldizia o czar por tê-lo condenado a um destino tão mesquinho e aborrecido. Por um par de anos, o homem levou essa vida sem graça, até que, afinal, sem ao menos saber por que assim procedia, casou-se com a filha de um proprietário da vizinhança. O casamento foi dos mais infelizes, pois a noiva nada sentia por Paul Sergeyevich, tendo-se casado somente por obediência ao pai. E o noivo, cujo temperamento sempre foi brutal, a tratava com selvagem crueldade, depois de um breve intervalo de sintuosa indiferença. Decorridos 3 anos, a pobre mulher expirou, deixando 2 filhos, um menino, Alexis, e uma menina, Katrina. Paul Sergeyevich passou pela morte da mulher com a mais completa indiferença, embora nunca arrumasse alguém para substituí-la. Era muito afeiçoado à pequena Katrina, mas pouco se importava com o filho. Aos poucos, retomou suas caminhadas solitárias pelo campo, com o cão e a espingarda. 5 anos se passaram desde a morte da mulher. Alexis era então um belo e saudável menino de 7 anos, e Katrina 1 ano e meio mais jovem. Paul Sergeyevich acendia um de seus inumeráveis charutos à porta de casa quando a menina correu a seu encontro. "Papai feio, papai mau", disse ela. "Por que nunca me trouxe o esquilinho que sempre me prometeu da próxima vez que for à floresta?"
Porque até agora eu não encontrei nenhum, meu tesouro, respondeu o pai, tomando a menina nos braços e enchendo-a de beijos. Porque até agora não encontrei nenhum, minha princesa adorada. Mas eu vou sem falta atrás de Ivanovitch, o guarda-caças, que há de me dizer onde os encontrar, pois, se ele não souber, ninguém mais saberá. Ah, paizinho, interrompeu o velho Michal, chamando com o termo que os russos mais humildes costumavam dar aos seus superiores. Ah, paizinho, cuidado, é um grande perigo andar por essa floresta. Você acha que tenho medo do guarda-caças? Replicou o amo com uma risada irônica. Ora, ele e eu somos grandes amigos. Se de algum modo o safado me rouba, pelo menos não me engana e mantém os outros caçadores longe da minha floresta. Não é por Ivanovitch que me preocupo, respondeu o velho. Não, meu amo. Não se meta na escuridão da floresta. Há muitas histórias sombrias sobre ela, de feiticeiras que dançam ao luar, de estranhas, fantasmagóricas sombras que são vistas entre os troncos dos pinheiros e de vozes sussurrantes que atraem quem as escuta para a danação eterna. Novamente, a rude risada do dono das terras se fez ouvir antes de Polserguevich observar. Se você deixar essas velhas lendas confundirem sua cabeça, velho, terei de procurar um novo administrador. Mas não são só com esses monstros que eu me preocupo, prosseguiu Michal, persignando-se piedosamente. É contra os lobos que quero acautelá-lo. Ai, pai querido, agora eu é que fiquei com medo, disse a pequena Katrina, escondendo o rosto no ombro do pai. Os lobos são muito maus e ferozes. Veja isso, seu cretino barbudo, gritou Polserguevich furioso. Você assustou meu doce anjinho com essas bobagens suas? Além do mais, quem já ouviu falar em lobos nessa época do ano? Você está delirando, Michal Vassilitch, ou bebeu mais vodka do que devia no café da manhã. Juro pela minha futura felicidade, disse o velho, quando andei pelos pântanos ontem à noite, vindo da casa de Cosma, o pastor. O senhor sabe, meu amo, que ele foi mordido por uma cobra e está muito mal? Quando andei pelos pântanos, repito, vi alguma coisa como uma centelha em meio às folhagens dos amieiros, do lado direito da estrada. Fiquei curioso de saber o que era aquilo e me aproximei com todo cuidado, recomendando minha alma à proteção de São Vladimir. Pois bem, eu não tinha nem dado 2 passos quando ouvi um uivo selvagem que me gelou a medula dos ossos. Uma matilha de 10 ou 12 lobos, esquálidos e famintos, como se vê no inverno, meu amo. Saiu correndo em disparada. À frente deles ia uma loba branca, tão grande quanto os machos, com as presas brilhando e um par de olhos amarelos que reluziam como fogo. Trago sempre no pescoço um crucifixo que me foi dado pelo padre de Streletsas, e os bichos, vendo isso, fugiram pelo pântano, lançando lama e água em seu rastro. Mas a loba branca, paizinho, rodou 3 vezes ao redor de mim, à procura de um modo para me atacar. 3 vezes fez isso e então, reganhando os dentes e uivando com impotente malícia, se afastou umas 15 jardas e se sentou, observando cada movimento meu com os olhos famintos. Não fiquei nem mais um minuto nesse lugar tão perigoso, como o senhor pode imaginar, meu amo. Corri rapidamente para casa, me benzendo a cada passo, mas juro por tudo quanto é mais sagrado. E esse demônio branco me seguiu a estrada inteira, mantendo 15 jardas de distância e, de vez em quando, lambendo os beiços com um barulho que me fazia arrepiar. Quando cheguei à última cerca, antes da casa grande, gritei para os cães e logo ouvi os latidos de Troska e Bransco, que vieram em meu socorro. O demônio branco os ouviu também e, estancando no ar, deu um longo uivo de tristeza, fez meia volta e voltou para o pântano. Mas por que você não mandou os cães atrás dela? Perguntou Polserguevich, interessado a despeito de si mesmo na narrativa do velho. Em campo aberto, Troska e Bransco pegariam qualquer lobo que se arriscassem a passar por aqui. Eu tentei, paizinho, jurou o velho solenemente, mas assim
que chegaram ao lugar onde a loba deu seu último salto demoníaco, eles puseram o rabo entre as pernas e voltaram para casa o mais rápido que suas patas lhes permitiram. Estranho, murmurou Paul Sergevich, pensativo. Isto é, se isso é mesmo verdade e não o delírio de um bêbado. Meu senhor, reagiu o velho indignado. Tenho servido ao senhor por mais de 15 anos, assim como já servira seu pai, desde menino. Nunca ninguém pôde dizer que me viu embriagado. Ninguém duvida que você seja um grande velhaco, Michal, respondeu Amo, com uma risada ríspida. Mas não interessa, não é sua lorota de ter sido perseguido por lobos brancos que vai me impedir de ir à floresta hoje. Um bom par de balas há de quebrar qualquer feitiço, embora eu não acredite que essa loba, se é que ela existe em outro lugar além da sua imaginação, tem qualquer coisa a ver com mágica. Não se assuste, Katrina, meu amor. Você vai ganhar uma bela pele de lobo branca para pôr os seus pezinhos. Se o que esse tolo diz é verdade. Michel não é tolo, disse a menina, e você é mau por chamá-lo assim. Não quero nenhuma pele de lobo, quero um esquilo. E você o terá, meu tesouro, respondeu o pai, colocando-a no chão. Seja uma boa menina, não demoro a voltar. Pai, disse o pequeno Alex, que apareceu subitamente. Posso ir com o senhor? Quero vê-lo matar um lobo e aprender como se faz, para quando eu for mais velho. Psst! Disse o pai irritado. Meninos e suas ideias tolas. Leve o menino daqui, Michal. Não vê que ele está perturbando a irmãzinha? Não, ele não me incomoda em nada, disse a menina, impetuosa, saltando sobre o irmão e cobrindo-o de beijos. Michal, deixa ele aqui, ouviu? Está bem, está bem. Deixa as crianças juntas, disse o pai, colocando a espingarda no ombro, beijando as pontas dos dedos de Katrina, Paul Sergevich afastou-se rapidamente em direção à floresta. Avançou, cantarolando o fragmento de uma canção que ouvira em vários lugares, há muitos anos. Um estranho sentimento de felicidade cresceu dentro dele, muito diferente da excitação que sua solitária embriaguez costumava produzir. Uma mudança parecia ocorrer sobre sua vida toda. Os céus pareciam mais brilhantes, a copa dos pinheiros de um verde mais vívido, e a paisagem parecia ter perdido a pátina cinzenta que, por anos, parecia pairar sobre ela. Sob essa exaltação da mente, sob essa inesperada promessa de um futuro mais feliz, pairava um inexplicável sentimento de um vindouro poder, algo sem contorno ou forma, mas ainda mais terrível, uma vez que revestido pelo fino véu que esconde os fantásticos desígnios daqueles que habitam além dos limites da natureza. Não havia sinal do guarda-caças, embora Paul Sergevich tenha cansado de procurar por ele, fazendo seu nome ecoar na floresta. O grande cão, Troska, que havia seguido seu dono, olhou assustado no rosto e, à segunda repetição do nome Ivanovich, lançou um longo e entristecido uivo. Então, olhando para o dono como se chamasse a segui-lo, avançou rapidamente rumo à parte mais densa da floresta. Um pouco espantado com a atitude incomum do cão, Sergevich o seguiu, mantendo a arma pronta para atirar ao menor sinal de perigo. Apesar de achar que conhecia bem a floresta, foi conduzido pelo cão a uma parte em que nunca tinha posto os pés antes. Afastara-se dos pinheiros e entrara num emaranhado denso de arbustos e carvalhos. O cão mantinha-se uma jarda à sua frente, tinha a boca aberta, exibindo as grandes presas brancas, o pelo do pescoço estava arrepiado e a cauda enfiada entre as patas traseiras. Evidentemente, o animal se encontrava num estado de extremo terror, embora continuasse bravamente em sua posição. Lutando contra o matagal, Paul Sergevich se viu de repente numa clareira de 10 ou 20 jardas de diâmetro. Numa de suas extremidades havia um lago de águas fétidas, por onde desapareceram vários répteis disformes quando o homem e o cachorro surgiram. Quase no centro da clareira havia uma cruz de pedra quebrada, cuja base jaziam os restos de um cadáver, perto dos quais Troska parou. Voltando-se para o dono, o cão lançou um longo e melancólico ganido.
Por alguns instantes, Polserguevich olhou vacilante para os restos mortais ao pé da cruz e, então, reunindo toda sua coragem, aproximou-se e ajoelhou-se para examiná-los. Um único olhar foi suficiente para ele reconhecer o rosto de Ivanovich, o guarda-caças, cujo corpo tinha sido horrivelmente destroçado. Com um grito de surpresa, fixou o olhar no cadáver e sentiu um calafrio ao examinar os terríveis ferimentos que lhe foram infligidos. O pobre infeliz tinha evidentemente sido atacado por alguma besta selvagem, pois havia marcas de dentes em sua garganta e a jugular quase fora arrancada. O peito do cadáver fora rasgado por garras afiadas e havia no seu lado esquerdo um orifício arredondado e escuro, de onde brotavam placas de sangue coagulado. Só havia ali 2 tipos de animal capazes de produzir semelhantes ferimentos: ursos e lobos. Os rastros no chão, ao lado do defunto, evidenciavam as pegadas de lobos, bem diferente das dos ursos. Monstros selvagens, murmurou Polserguevich. Então, no fim das contas, parece que existe algo de verdadeiro na história de Michal e o velho idiota pode ter dito a verdade pela primeira vez na vida. Bem, isso não é problema meu. Se um cara resolve passear pela floresta à noite e matar minhas caças, em vez de ficar quieto no seu canto, o risco é dele. O estranho é que as feras não o devoraram, apesar de tê-lo ferido terrivelmente. Enquanto falava, fez meia volta, na intenção de voltar para casa e mandar alguns servos resgatarem o corpo do infeliz, quando seu olhar foi capturado por uma pequena coisa branca em uma moita próxima ao lago. Foi até lá e pegou a coisa, examinando-a. Era um tufo de pelos brancos e ásperos, que só podiam ser de um animal. Pelo de lobo, ou estou muito enganado, sussurrou Polserguevich, pressionando o tufo entre os dedos e levando-o depois até o nariz. Pela cor, sou forçado a crer que pertence à loba branca que assustou terrivelmente o velho Michal em sua caminhada noturna pelo pântano. Serguevich teve dificuldade de refazer o caminho que conduzia à parte conhecida da floresta. Troska parecia não lhe poder prestar a menor assistência nisso, seguindo cabisbaixo atrás dele. Várias vezes a trilha se mostrou intransitável devido ao excesso de lama e à densidade das moitas. Durante as muitas voltas perdidas, o homem tinha sempre presente a sensação de haver algo perto dele, algo invisível, silencioso, uma presença que se movia junto com ele e parava também, quando ele parava para tentar em vão escutar alguma coisa. A certeza de que algo estava ao seu lado, de uma forma ou de outra, cresceu tanto que, enquanto o breve dia de outono terminava e sombras negras caíram sobre os troncos e as copas das árvores, Polserguevich apressou o passo o mais que pôde. Finalmente, quando já estava enlouquecido de terror, atingiu uma passagem que conhecia e, com uma enorme sensação de alívio, caminhou decididamente na direção de Kostovsky. Quando deixava a floresta, chegando no campo aberto, um grito horroroso pareceu ecoar na escuridão atrás dele. Mas os nervos de Polserguevich estavam de tal forma tensos que não conseguia perceber se isso era verdade ou não passava de uma peça pregada por sua imaginação excitada.